Como é que sai Eduardo Braga dessa eleição? Ele que teve 43,35% dos votos, 795.098 votos. Nas pesquisas, aparecia em terceiro lugar, atrás de Amazonino Mendes, lá no primeiro turno, foi para o segundo turno e chega a essa votação de 795.098 votos. Lembrando, Rose, que na última eleição, Eduardo Braga se elegeu ao Senado numa disputa muito apertada também contra Luiz Castro, virando no final com os votos do interior do estado. Como é que sai Eduardo Braga desta eleição de 2022? Eu penso que Eduardo Braga perdeu ganhando. Deu trabalho na disputa eleitoral e continuará dando trabalho após o fechamento das urnas. Esse perdeu ganhando é um conceito que a Marina Silva usa. Pode ser que podia disputar a eleição, claro que ela usa, com outros elementos e com outro ponto de vista diante da coerência política, da atitude ética que Marina Silva tem da política. Mas no sentido do contexto que você destacou, que até a reeleição foi muito suada para o Senado, tem mais 4 anos pela frente, é uma liderança política importante, mas tinha todo um desgaste da imagem. Eu penso que essa eleição colocou o Eduardo Braga nessa posição, sim, de perder ganhando. Perdeu, não conseguiu a vitória para o governo do Estado, mas conseguiu depurar muito, trabalhou muito a imagem dele nesse período eleitoral, na propaganda, nas redes sociais, na busca de novas lideranças, isso num contexto completamente ruim para ele, né, em função da articulação que o governo fez com as possibilidades da máquina, mas ainda assim ele conseguiu ganhar em vários municípios. A gente vai se debruçar sobre esse detalhamento dos votos, tudo mais, hoje à tarde, mais um exclusivo especial eleições. Esse é o último da especial eleições que nós faremos com o professor Afrânio Soares para esmiuçar um pouquinho mais o resultado das urnas e entender como sai politicamente. Mas, em resumo, penso que é isso. Ele conseguiu reverter também votos em Manaus. Ele não tinha saído bem no primeiro turno também em Manaus, mas agora no segundo turno, essa votação dá a ele uma outra roupagem que ele pode trabalhar melhor nos próximos anos para buscar um fortalecimento. Pior para o Eduardo Braga seria não ter nem disputado ou ter disputado e ter se desgastado bastante nessa disputa eleitoral. Eu penso que ele conseguiu reverter algumas coisas, deu trabalho sim para o governo. Você viu que a própria propaganda do governador, que no primeiro turno e na maior parte do segundo turno tinha optado por não fazer ataques, falar de si próprio, em algum momento teve de lidar com um avanço de ataque em relação à imagem de Eduardo Braga. Agora, em dado a apuração das urnas, o resultado final, como eu falei, existe lá no Tribunal Regional 3 pedidos de cassação que foram propostos por Eduardo Braga. Eu tenho informação de que a equipe jurídica dele tem mais elementos para apresentar novos processos contra o Wilson Lima. E isso, no histórico do senador Eduardo Braga, já demonstrou a força que ele tem em dar trabalho, né, para quem o derrota após o resultado das urnas. José Melo que o diga, Henrique Oliveira, ontem, que estava comemorando a derrota dele também. Então é isso, a gente vai ter muito trabalho ainda assim, é possível, claro que esse terceiro turno acirre os ânimos e promova aí, com certeza, algumas repercussões em relação à continuidade dessa disputa Wilson Lima e Eduardo Braga que nós vimos na eleição deste ano.